lado de Jesus eu quero estar, e o seu amor ao mundo anunciar, em graça divina. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me deras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar, ao lado de Jesus eu quero estar, ao lado de Jesus eu quero estar. Nós estávamos lendo sobre Laodiceia e a igreja de Laodiceia. Era um povo que tinha muitas riquezas, estavam voltados para as riquezas. E segundo a história, lá tinham pessoas que, como médicos, desenvolveram um tipo de um colírio que eles usavam para algumas enfermidades nos olhos. E o Senhor se utilizou da ocupação deles para falar com eles. O Senhor aqui em sua palavra, mais uma vez nós estamos falando sobre a igreja de Laodiceia. Nós temos postado já uma mensagem no YouTube sobre a última igreja da terra. Essa última igreja fala sobre a igreja de Laodiceia. Por quê? Porque esta igreja de Laodiceia, ela recebe o número 7, a sétima igreja. Isso foi deixado para uma compreensão. O Senhor não falou isso na sua simplicidade ou sem fundamento. Toda a história da Bíblia, tanto na vida dos profetas, dos patriarcas, do povo de Deus no passado, foi deixada uma história com mensagens, nos trazendo entendimento das coisas. Por exemplo, a rainha Esther casou com o rei Assuero no 7º ano do seu reinado. 7º ano significa que esse rei, nesta passagem, simboliza o Senhor Jesus. Não que ele era um homem santo, não confunda uma coisa com a outra, é um simbolismo. E o 7º ano do seu reinado significa que no 7º período agora, a rainha Esther
casa com o rei. E essa rainha Esther é a igreja. Quando ela for arrebatada, vai se unir a Cristo. Depois o restante que ficar aqui, as bodas do Cordeiro. Semelhantemente, nós vemos uma outra história. A irmã de Moisés, Miriam, ela e Arão, por ter rido da outra mulher, a mulher atual que Moisés tinha, porque segundo a história ela era de cor escura, eles riram dela. Então o Senhor lançou a maldição sobre Miriam, e ela ficou 7 dias leprosas, fora do arraial. Ela teve que ficar num lugar deserto, porque a lepra era contagiosa. Espiritualmente, a história nos traz uma mensagem. O arraial é os céus, não tem para onde escapar. O lugar aonde Miriam ficou leprosa durante 7 dias é o mundo, e a lepra é o pecado, porque nós servimos ao Senhor, mas o pecado está pertinho ao nosso derredor, ou às vezes ao redor. Se nós dermos o lugar ao inimigo, nós, por mais que sejamos um crente fiel ou crentes fiéis, podemos voltar ao pecado. Por isso que a Bíblia manda nós, crentes, vigiar, porque o pecado é como uma lepra, ele destrói a vida do homem, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Miriam pecou. Simbolicamente, Miriam representa a igreja leprosa durante 7 períodos, desde Adão até agora. O mergulho de Naamã, 7 mergulhos, significa a mesma coisa, que no último mergulho, na grande tribulação, e agora, a igreja, porque Naamã, sem muitas pessoas terem percebido, representa a igreja. Por mais que alguém venha dizer que não, porque ele era uma pessoa estrangeira, mas representa a igreja. Dando o último mergulho nas águas do Rio Jordão, dando o último mergulho nas águas da verdade. E quando ele dá o último mergulho por obediência, porque Deus mandou através do profeta Eliseu que ele mergulhasse 7 vezes. Ele não queria, seria desobediência e não receberia uma bênção, porque a obediência nos testa também. Muita gente pensa que basta somente acreditar na palavra, mas Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato, que não tem senso, não tem entendimento e não tem sabedoria, que constrói uma casa sem fundamento, em cima de areia. Quando vem o vendaval, o ímpeto da corrente, as provações da vida, as tristezas, a casa cai. Porque quando você obedece, você não vai cair. Se alguém te persegue, o que Jesus te ensinou a fazer? Vai orar por ele, para que o demônio que está naquela pessoa te perseguindo saia dele e a pessoa fique liberta. Mas às vezes nós não fazemos isso, nós queremos enfrentar o problema na carne. Mas o que o mandamento diz, o que a palavra do Senhor diz? Que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas contra o quê? Os principados, os demônios que usam as pessoas para nos atacar. Então, quando nós ouvimos a palavra e a colocamos em prática, a nossa casa espiritual não cai. Eu estou dizendo a casa espiritual, sua vida espiritual. Essa passagem do livro do Apocalipse não é semelhante a muitas passagens relacionadas ao 7º período. Esta igreja é a igreja agora. Nós somos a Laodiceia, ou seja, nós fazemos parte do período da Laodiceia. Nós, na verdade, aqueles que estiverem em Cristo, em obediência, não está incluído nela, porque essa igreja aqui, ela estava em desobediência, se sentindo muito poderosa, por causa das riquezas que havia naquele lugar. A igreja de Laodiceia deixou de confiar na palavra para confiar em bens materiais, como hoje estão dizendo. Muitas igrejas, os seus líderes, estão aí voando nas alturas, porque recolhem muito dinheiro e dizem: estamos enriquecidos e não temos falta de nada. Mas essas riquezas e essa falta de nada são coisas materiais. O Senhor disse pelos profetas que o povo dele tinha se enchido de ouro, e era inumeráveis a multidão de carros e cavalos, e se encheram dos costumes dos povos. Deram muito mais valor aos bens materiais do que às riquezas celestiais.
A igreja de Laodiceia praticou muitas coisas erradas. Nós explicamos que Jesus estava do lado de fora, batendo a porta, disse ele: eis que eu estou à porta. Esta palavra foi falada à igreja de Laodiceia. Significa que ela pensava que estava bem, mas o Senhor não estava lá dentro. O Senhor não estava cultuando. O Senhor não estava no meio dos ensinamentos. O Senhor não estava ali nas orações. O Senhor não estava na cantoria. O Senhor estava tentando, querendo entrar, querendo que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Ela estava certa que estava tudo bem, porque tem muita gente que se enganam e tomam as riquezas por bênção de Deus e dizem: Deus está me abençoando, eu tenho um bom emprego, o dinheiro está no bolso. E se eu disser que Lázaro não tinha nada disso e medicava, e quando morreu foi levado pelos anjos para o descanso de Abraão, porém havia um rico que se vestia das roupas mais caras da época, e Lázaro comia da migalha, do que sobrava da mesa daquele rico. Mas ele não se importava com o Senhor, porque a riqueza lhe encheu o coração, lhe encheu os olhos. Semelhantemente o que aconteceu com a igreja de Laodiceia, chegou a um ponto que dizia: estou enriquecido, não tenho falta de nada. Oh, disse Jesus, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. A maioria de vocês aqui vieram para a igreja, não foi o meu caso, viu, irmãos? Por uma necessidade, por causa de uma doença, porque estava preso, como o evangelista Márcio, como outros que estavam nas drogas, nos vícios, na prostituição, divisão nos lares, angustiados, sem um pai, sem uma mãe. É ou não é, meus irmãos? Com angústia na alma. Eu, graças a Deus, eu fui por um amor, eu amei as coisas de Deus. Até hoje eu sinto alegria nas coisas do Senhor. Mas isso não é ruim, o que eu estou falando, porque o próprio apóstolo Paulo, que era um homem cheio de sabedoria, ele disse: irmãos, vede a vossa vocação, que não são muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu os vis, os desprezíveis, aqueles que não são, para confundir os que são. Porque a glória de Deus é esta: vir uma pessoa toda problemática e Deus o transforma, e Deus o limpa, o lava, perdoa os pecados e o põe na sociedade, e essa pessoa passa a ser pregador da palavra de Deus. Mas algo em comum a isto eu tenho. Eu vim do interior, Deus me trouxe do interior, do Campos, e Deus transformou, porque eu tinha alguns problemas internos, porém eu fui para Jesus por amor, não foi por causa dos problemas internos. Esses problemas Deus foi curando, foi tirando posteriormente, aleluia. Então eu digo que eu estou incluído também, mas muitos vêm tristes, amargurados, não é? Houve um acidente, uma enfermidade gravíssima, perto da morte, não é? Que põe as pessoas em desespero, faz as pessoas ficarem mais brandas. Vocês já ouviram falar naquela palavra: não se malha em ferro frio? Malhar é o que o ferreiro faz, é bater com a marreta, com um instrumento em alguma peça. Para ele moldar a peça tem que ir para o fogo primeiro, depois ele molda a peça, porque ela fica maleável. É semelhantemente o que acontece na vida das pessoas. Para Deus trabalhar conosco, primeiro Ele permite nós sermos afligidos na vida, porque o homem de coração endurecido, ele não tem falta de nada. Ele diz: eu estou enriquecido, não tenho falta de nada. Meu Deus é o dinheiro. Ainda fala com arrogância, esquece que vão morrer e que o dinheiro não pode dar eternidade aqui na terra, nem pode comprar elixir da vida, que não existe. Não existe elixir da vida. Quantas pessoas nobres, ricas, super ricas neste mundo procuraram comprar a vida eterna aqui na terra? Pagam muito se alguém lhe oferecer. A um ponto de lá nos Estados Unidos tem uma firma que congela o corpo das pessoas para ele, quando voltar novamente, receber o corpo, porque a ciência dá uma esperança que eles vão descobrir um método
da pessoa voltar e receber o corpo. E está lá os corpos congelados. Pagam $50 mil, $100 mil, de acordo com o tipo de congelamento e de quanto tempo ficará congelado. Como Satanás tem enganado as pessoas. Mas nós, irmãos, aleluia, cremos na vida eterna. Nós não precisamos pagar, Jesus pagou com o seu sangue, aleluia. Aleluia. Se você crê simplesmente, a sua dívida está paga. Ele diz: os teus pecados eu não me lembrarei mais. É o que Deus estava querendo fazer com a igreja lá de Laodiceia. Jesus queria que eles realmente ungissem os olhos com colírio para que ele pudesse enxergar. Mas Jesus está falando de coisa espiritual. Aleluia. Eles davam muito valores às coisas materiais. E por eles valorizarem mais as coisas materiais, eles começaram a ficar cegos. O Senhor queria realmente perdoar-lhes, queria que eles viessem ao arrependimento, porque, aleluia, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam pagados vossos pecados, e assim veio o tempo dos refrigérios pela presença do Senhor. Arrepender, muda de vida, converter, mudança, converter o dólar, converter, aleluia, para que seja pagado os pecados. E assim venha o tempo do refrigério. O tempo do refrigério, depois que eu tomo essas atitudes, Deus vai refrigerar minha alma. Dinheiro não dá refrigério à alma. Aleluia. Sabe, irmãos, ainda tem muitos irmãos e igrejas que põem as riquezas no coração e põem Jesus para fora. A palavra fica para fora, o verbo fica para fora, Jesus, o Cordeiro de Deus, fica fora. Porque quando ele entra no meu coração, como diz aquele hino da harpa 111, entrando no meu coração, entrando no meu coração, que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. A maior riqueza do homem é quando a palavra, é quando Jesus, é quando o Espírito Santo entra no coração. Então as outras coisas, os outros valores passam a ser coisas secundárias. Aleluia. Como está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas só para nós vivermos aqui um tempo, só por um tempinho. Por que então achar que o ouro, a prata, o dinheiro é o nosso Deus e pode controlar tudo e todos? Não pode. O dinheiro não pode controlar a doença. No dia da morte, o dinheiro não pode pagar para que a morte vá embora. Só se o Senhor der ordem para que ela não te leve. Aleluia. E o dinheiro não pode ressuscitar, trazer o homem à vida. Só Jesus pode fazer isso. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas essa igreja, ela estava tão cega, que ao invés de enxergar 5 coisas negativas nela, ela dizia: estou enriquecida e não tenho falta de nada. E a palavra diz: e não sabes. Ela não sabia, ela não tinha entendimento. Mas a exortação veio. Quando nós exortamos e pregamos, as pessoas ficam contra nós. Mas se o próprio Filho de Deus exortou, e se ele estivesse aqui, ele continuaria exortando. Se ele mesmo exortou, por que então nós também não vamos ensinar, exortar, corrigir? Ele diz então: e não sabe que és, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas negativas. A palavra desgraçada, aquela igreja, ela estava cheia das coisas materiais, mas estava sem a graça. A palavra desgraçado, irmão, muitas vezes nós usamos a palavra no termo a pessoa está arrasada na vida, né? Esse desgraçado, que é aquela pessoa ruim, má. Mas desgraçado, irmão, não é uma pessoa assim, da forma como nós aplicamos a palavra, no sentido até, às vezes, pejorativamente. Seu desgraçado, com aquele ódio. Não, irmão, o desgraçado é a pessoa que está sem a graça de Deus. E a graça de Deus é o favor, é a ajuda que Ele nos dá. Jesus veio para isso, para que a graça fosse derramada sobre nós. Que graça é esta?
Vou explicar mais uma vez. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Ele assoprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o quê? Graça. Porque o Espírito Santo começou a ajudar eles a suportar a vida, a mudar, a não fazer as coisas erradas mais. O Espírito Santo ajudou eles a pregar, aleluia. O Espírito Santo deu visões espirituais, deu dons de cura, abriu a língua de Pedro para pregar distintamente, aleluia. Isso é graça. E essa igreja do Espírito Santo já não estava mais operando. Um falso espírito estava lá, como está em muitas igrejas hoje. Espírito que joga as pessoas no chão, espírito de mulanismo, espírito estranho, espírito sem educação. Paulo diz que se alguém falar língua estranha, faça isso 2 ou muito 3 e haja intérprete, e não seja em culto público. O espírito que está aí faz as pessoas falarem dentro de metrô, dentro de ônibus, no meio da rua, línguas estranhas, e as pessoas acham que está com tudo. Sou cheio da fé. Então, crente que são crentes, mas não são nada. O Espírito Santo, ele move nós de forma diferente. A primeira coisa que ele faz, ele põe em você um desejo ardente de conhecer a palavra. Se você não tem desejo da palavra, o Espírito Santo ou não está em você, ou já saiu há muito tempo. Aleluia. A Bíblia diz: julga você mesmo, julgar a vós mesmo. Você deve julgar a você mesmo. Se você julgar a você mesmo, ninguém vai te julgar. Você deve julgar a você mesmo. Você deve saber como você está se comportando. Você deve fazer uma análise, comparando o teu viver, teu pensamento, tuas palavras, se está em conformidade com a palavra. Não é isso que está escrito no Salmo 119, versículo 5? Como purificará o jovem o seu caminho? Como que um jovem purifica o seu caminho? Examinando o seu caminho conforme a palavra. Os jovens aqui têm examinado se o seu caminho está de acordo com a palavra? Não precisa você fazer jejum para santificar a sua vida. Você tem que fazer um jejum das coisas erradas, aleluia. Deixar de ver coisas erradas, deixar de escutar coisa errada, deixar de agir, de falar coisa errada, e fazer e andar conforme a Bíblia. Esse negócio de dizer que o pastor, meu pastor liberou, como disse o pastor Flávio, o pastor que liberar o pecado na igreja, vai ele o mesmo que liberou para a profundeza do inferno. Pastor nenhum tem autoridade para manipular a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Pastor não tem que liberar, tem que ensinar, como disse Jesus, e de ensinar. Toda a escritura, não é parte das escrituras, toda a escritura ensinada, ela é proveitosa. Toda a escritura. Eu deixo um jovem cantar aqui na mocidade, mas ele é rebelde com seu pai, rebelde com sua mãe, mas eu gosto dele aqui. Eu estou certo? Mediante as escrituras, eu estou certo? O que a Bíblia diz aos filhos? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra e vá bem. Por que muitos jovens, muitas moças, muitos rapazes estão parando na mão dos bandidos? Por quê? Porque em casa há rebeldia dentro de casa. E Deus, irmãos, que falou, Ele traz a vara sobre os filhos também. Então, se eu, pastor, se eu não executar essa palavra, eu coloquei Jesus do lado de fora como a igreja de Laodiceia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, eu não posso liberar o erro, o mundanismo, os costumes de fora para dentro da igreja somente para atrair uma multidão de pessoas que gostam de fazer essas coisas. Eu tenho que pregar, ter paciência de ensinar. O ensino, para mim, eu acho que é um dom que cada um tem que ter. Eu já percebi que tem muitos pastores que têm o dom de ensinar. O ensino requer um tempo maior, você saber esboçar, pegar uma palavra ali, outra aqui, explicar, ter paciência, esperar a pessoa entender, aguardar um pouco mais. Haja dedicação no ensino, disse o apóstolo Paulo em Romanos 12. Então, irmãos, voltando à palavra desgraçado, a igreja de Laodiceia já estava sem
a ajuda de Deus, aquela mão poderosa de Deus estendida sobre ela, já tinha se retirado. Ele estava agora do lado de fora batendo, querendo entrar. Eles ainda não tinham aberto a porta, eles se mantinham fechados para o Senhor, para a palavra, para a verdade, para o ensinamento correto. Assim tem muitas igrejas que já se fecharam para Jesus. O nome do Senhor Jesus quase não é mencionado em muitas igrejas. Vendo na internet, vendo por aí, nós vemos muitas pessoas falando de muitas coisas, fazendo um rodeio sobre a vida do cristão, aquela coisa toda, mas quase não se fala o nome do Senhor Jesus. Quase não se fala o ensinamento. Muita brincadeira, muita piadinha, muita coisa do diabo nas mensagens, e não tem a verdade da palavra do Senhor. Nós estamos nesse período da igreja de Laodiceia porque é a última igreja, é a sétima igreja. É uma igreja que, na verdade, aquele que não tiver amor na palavra cai dentro dela. Então diz aqui, desgraçada, miserável. A miséria, irmãos, falando-se de coisas materiais, não é? Fala de uma vida muito triste, uma vida de miséria, sem prosperidade, sem afeto, sem amigos, no desprezo, na angústia. Mas miserável aqui está no sentido espiritual, irmãos. Está na miséria das coisas de Deus, sem a bênção, sem ajuda, sem entender, sem comunhão, sem alegria. Isso tudo é miséria, miserável no sentido espiritual. Não está falando da miséria materialmente, fala aqui, das coisas materiais, porque eles estavam enriquecidos nas coisas materiais. Quando ela diz, estou enriquecido, não tenho falta de nada, eles estavam falando sobre coisas materiais, porque das espirituais eles não tinham nada. Pobre, aqui vem da pobreza, da riqueza dos céus. Paulo, dizendo a Timóteo, ele fala para que Timóteo aconselhe os ricos deste mundo que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis e que entesourem para si um bom tesouro nos céus. Jesus, em sua passagem, ele disse, quando ele estava na terra, não ajunteis tesouro na terra. Quando ele disse isso, não quer dizer que você não deva ter um pouco mais de dinheiro. Você pode ter, mas Jesus está falando sobre a pessoa se ocupar destas coisas, como muitos crentes estão fazendo, se ocupando em competir com outras igrejas. Quem é que fica mais rico? Quem é que tem mais aviões? Quem tem mais iate? Quem é dos membros de determinadas igrejas que tem 2 casas, que possa apresentar na igreja, olha, eu tinha uma casa, agora eu estou com 3, aleluia, Deus me abençoou. Que bênção é esta? Ele não fala nada do conhecimento da palavra, ele não entende de nada. O testemunho desse povo só está baseado em coisas materiais. Geralmente você não vê alguém dizendo, olha, eu recebi um conhecimento, entendimento da palavra aqui pelo ensinamento, que eu devia perdoar, e eu só vivia com ódio, e eu passava mal, eu tinha tristeza, eu ficava doente, e quando eu ouvi essa palavra, passei a perdoar, eu passei a amar, hoje eu vivo uma vida mais feliz. Eu não vejo esse testemunho em lugar nenhum, em igreja nenhuma. Aleluia, glória a Deus. Vocês veem? Vocês ouviram em algum lugar? É difícil, irmão. Só uma pessoa que vem falar particularmente conosco de uma igreja humilde e simples. Essas igrejas não transformam ninguém para a vida eterna. Só prepara as pessoas como a igreja de Laodiceia para enriquecer e viver a vida eterna dela aqui na terra. Mas aqui não tem vida eterna. Quando você pensa que está conquistando a vida, vai casar, vai ter um emprego, você não sabe, de repente o livro da sua vida vai fechar e lá estará você no caixão e os teus entes queridos chorando e te enterrando. Não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz para você não presumir do dia de amanhã. Não fique calculando o dia de amanhã. Amanhã não tem nada para me comer. Para com isso. Se for da vontade do Senhor, tu vai ter para comer, para beber. Aleluia. E se não tiver nada, se você crer no Senhor, Deus vai sustentar o seu ventre. Aleluia. Por que fica cogitando no dia de amanhã o que vai ser? Você não sabe. Você é profeta? Deus te revelou o que vai ser o dia de amanhã? A Bíblia diz, não presumais no dia de amanhã.
Lamentação de Jeremias diz: quem é aquele que diz? E assim acontece sem o Senhor mandar, sem Deus mandar. Não tem jeito. Se Deus não mandar, se Deus não falar sobre o dia de amanhã, não fique calculando, não fique se ocupando de problema. Amanhã eu tenho que ir lá no fórum, conversar com o advogado. Fique em paz, de repente vai chover, o advogado vai acontecer um problema, ou chegando lá, Deus vai usar outra pessoa para te abençoar e te ajudar. Aqui teve irmãs que foram muito abençoadas com isso, né? A irmã Fernanda recebeu uma bênção muito grande. A mulher advogada que falou coisas arrogantes, disse: todas as palavras que você disser contra mim, eu vou usar contra você. A mulher falou com tanta arrogância que eu fiquei irado. Quando a irmã me contou, eu fiquei irado. Deus sabe que eu fiquei irado. Eu orei com o marido, falei: Senhor, muda essa maldição em bênção e faz uma obra, assim, fecha a boca do diabo. Olha, irmão, mas eu orei com uma veemência que quando a irmã Fernanda contou para a Lu, eu quase chorei de alegria. O juiz que ia ouvir foi mudado por uma juíza, uma outra mulher. E a advogada que iria arrasar com a vida da irmã Fernanda foi arrasada diante da juíza. Aleluia. Olha, irmãos, que maravilha. Quando a irmã me contou o detalhe, poxa, tenho vontade de pular de alegria.